Vamos lá, resolvendo questões de vozes verbais. Bom, já estudamos a teoria de vozes verbais e agora eu trago um bloco de questões para você só de identificação de vozes verbais, tá bom? Então nós vamos resolver questões em que você precisa identificar a voz do verbo. Identificar se o verbo está na ativa, na passiva ou na reflexiva. Então, veja, eu quero você aqui comigo só relembrando aí 3 minutos só para relembrar. Voz ativa. Voz ativa é aquela em que o sujeito exerce a ação. Tudo bem? Voz ativa, o sujeito exerce a ação. Todos compreenderam a questão. Então, veja, o sujeito exerce a ação. Voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. A voz passiva analítica é aquela que tem o verbo ser. A voz passiva sintética é aquela que tem o CPA, pronome apassivador ou partícula apassivadora. Outra coisa que você vai ver é que a voz passiva analítica, ela pode vir com agente da passiva determinado, o agente da passiva pode vir determinado ou não. Veja aqui o exemplo, ó. A questão foi compreendida por todos. O agente da passiva está determinado. Agora, veja a diferença para a segunda frase. O alerta foi dado e não se diz por quem. Nesse caso, o agente da passiva é indeterminado. Então, lembre-se disso da teoria. O agente da passiva pode vir determinado, expresso, normalmente vem com a preposição por ou com as contrações pelo, pela, pelos, pelas, ou pode vir indeterminado, tá bom? Outra coisa que você vai lembrar é a voz passiva sintética. Voz passiva sintética, como é que eu reconheço que a frase está na passiva sintética? Deu-se às poesias o nome de primeiros cantos. Como é que eu reconheço que está na sintética? É só passar para analítica. Quando eu passo para analítica, eu tenho certeza de que a frase está na passiva sintética. Deu-se às poesias o nome de primeiros cantos. O nome de primeiros cantos foi dado às poesias, tá bom? E a voz reflexiva, que é aquela em que o sujeito exerce e sofre a ação. Reflexiva, sujeito exerce e sofre. Ele se cortou. Ele cortou a si mesmo. Na voz reflexiva, o C tem valor de a si mesmo, tá? E para fechar, não confunda o CPA com os outros 6. A FGV ama isso nas questões. Não confunda o CPA, pronome apassivador. Como é que eu sei que o C é PA? Ora, eu consigo passar para a analítica. Veja, nunca se viram tantos suicídios, nunca foram vistos. Repare que quando é sintética, eu consigo passar para a analítica. Foram vistos tantos suicídios. Não confunda esse CPA com os outros 6. Ó, existe o C recíproco. Lembra o que é o recíproco? Recíproco é aquele C que tem sentido de um ao outro. Os irmãos se abraçaram, ou seja, abraçaram um ao outro. Então, toda vez que você tiver esse sentido de um ao outro, reciprocidade. Reflexivo é aquele que tem valor de a si mesmo. Foi o que falamos aí. O sujeito exerce e sofre a ação. Pedi a ela que se afastasse da cadeira. Pedi a ela que a afastasse a si mesma da cadeira. O C é reflexivo, o sujeito exerce e sofre. Atenção ao PIS. PIS é o C, pronome indeterminador do sujeito, que em algumas localidades do Brasil chama-se de índice de indeterminação do sujeito. Tanto faz o nome que você dê a isso. O C, índice de indeterminação do sujeito, ou PIS, é aquele que tem o sentido de alguém, qualquer um. Trabalha-se muito naquela seção.
qualquer um trabalha muito naquela sessão, tá bom? E o CPIV, o que é o PIV? É o parte integrante do verbo que vem nos verbos pronominais. Verbos pronominais são os verbos que se conjugam com o pronome. Havia se esquecido do aniversário. Isso aqui é um verbo pronominal. É o verbo esquecer-se. Mas, Adri, para que serve isso, minha filha? Para que eu tenho que saber que esse verbo é pronominal? Porque aí esse ser vai ser o chamado PIV, parte integrante do verbo. E aí, serve para quê? Serve para as questões em que você vai ter de identificar se a frase está na passiva ou na ativa, tá bom? Então tem que estar ligado nisso. Para finalizar essa revisão meteórica, rápida, teoria rápida, atenção, pegadinhas finais da FGV em vozes verbais. Então, em vozes verbais, tem que estar ligado no C, tem que estar ligado em não confundir o CPA com os outros Cs, recíproco, reflexivo, PIS ou PIV. Outra coisa, atenção ao particípio. A banca ama particípio. O particípio, ele pode ser um verbo principal na voz passiva, ele pode ser um verbo principal na voz passiva, mas ele pode ser apenas um adjetivo. Ó, não confunda o particípio como verbo principal na voz passiva. Dri, quando é que o particípio indica a voz passiva? Ah, ele tem que estar com o verbo ser. Verbo ser mais particípio. Se for um particípio sozinho, como é o caso aqui, aí não é voz passiva, não. Isso aqui é só um adjetivo de homem. Então, a banca adora colocar um particípio ali, viajado, elogiado, para a pessoa achar que tudo que é particípio é sempre voz passiva. Não, não. Só será voz passiva se estiver acompanhado do verbo ser, auxiliar de passiva, e, é claro, se o sujeito estiver sofrendo a ação, porque voz passiva, o sujeito sofre a ação, como é o caso daqui, ó, o aluno foi elogiado pelo professor, tá vendo? Isso aqui é voz passiva, mas isso aqui não. Esse viajado aqui não indica a voz passiva. Outra coisa, a banca adora particípio e a banca adora verbo ser. Você vai ver que ela adora um verbo ser. Toda vez que vier o verbo ser, nem todo verbo ser, repita comigo, nem todo verbo ser é indício de voz passiva. Nem todo verbo ser é indício de voz passiva. O verbo ser, se vier seguido, por exemplo, de adjetivo, não é voz passiva. Veja o exemplo. O aluno foi indulgente. Repare que isso aqui é verbo ser, mas isso aqui não é particípio. Isso aqui é um adjetivo. Então, não se iluda. Isso aqui não é voz passiva. Isso aqui é voz ativa. Nem todo verbo ser é voz passiva. Diferentemente, se vê aí nessa segunda frase. O aluno foi elogiado. Aqui sim é verbo ser. Só que aí sim eu tenho estrutura de verbo ser mais particípio. Aí sim eu estou diante da voz passiva analítica. Tudo bem? Então não confunda verbo ser sozinho, indicando ali verbo de ligação. No primeiro caso, ele era apenas um verbo de ligação e a voz era ativa. No segundo caso, ele via junto ao particípio, indicando voz passiva. Vamos ao treinamento de questões. Neste vídeo agora, nós vamos começar... Vem comigo. Nós vamos começar pelas questões em que nós vamos identificar a voz do verbo. Em cada uma dessas alternativas, você vai identificar a voz do verbo e vai marcar aquela que haja em que presente aí que traga voz passiva, tá bom? Só uma traz voz passiva. Lembrando que quando ela fala passiva, pode ser voz passiva analítica e pode ser voz passiva sintética. Cabem aí as duas. Letra A. Numa democracia é livre. Tá vendo aqui o verbo ser? Esse verbo ser é indício de voz passiva analítica? Não, porque tem de ser verbo ser mais particípio. Nesse caso, o livre é adjetivo, é livre. Então, é voz ativa. A expressão é livre. Não é a letra A. Letra B.
A greve atravessou. Você vai ficar procurando os verbos e vai ficar perguntando se há voz passiva. Em cada uma das alternativas, grife os verbos e verifique a voz em que cada um está. Ó, a greve atravessou vários sinais ao estrangular. Não. Ativa, ativa. Voz ativa. Voz ativa. Sujeito exerce a ação. Não é a letra B. C. Na letra C, olha, começa-se com o verbo haver. Há sempre o risco, que é voz ativa. Mas depois vem verbo ser mais particípio. Ó, isso aqui é verbo ser. Tá vendo isso aqui? Serem contidos, isso é verbo ser, que está no infinitivo flexionado. Serem. Verbo ser seguido de particípio. Verbo ser mais particípio. O sujeito sofre a ação, a banca queria uma alternativa que trouxesse voz passiva, matamos. Resposta letra C. A letra D tem o verbo haver, que é voz ativa. Depois, se aproveitar. Presta atenção que eu quero você grifando todos os verbos. Não é só achar a resposta, não, porque isso aí já achamos. Eu quero que diante de cada um dos verbos, você vá marcando aí a voz, identificando a voz, tá bom? Para treinar isso bem, tá? Então, olhe para mim, ó. Sempre há voz ativa. Se aproveitar. Adri, esse C é indício de voz passiva sintética? Tipo, vende-se casa? Voz passiva sintética? Não. Isso aqui é o verbo aproveitar-se, é PIV. Parte integrante do verbo. Isso é verbo pronominal. Até porque, quando é voz passiva sintética, não vem com preposição. Porque quando é voz passiva sintética, vende-se casa, lembra? O que vem depois não pode vir com preposição. Essa preposição aqui já te dá um indício de que não é passiva sintética. Você está entendendo que era para você olhar com carinho, com cuidado a letra D? Porque ela tem um C aqui, só que ele não é PA. Tá bom? Essa preposição mostra que não é estrutura de voz passiva sintética. Mas, Adriana, como é que é mesmo esse negócio de preposição, hein? Quando eu vejo a preposição, então eu sei que não é sintética? Como assim? É que quando é passiva sintética, você consegue passar para analítica. Ou seja, o que vem ali é sujeito. E se é sujeito, então não pode vir com preposição. Vende-se casa. Casa é vendida. Casa não vem com preposição porque é sujeito. Mesma estrutura, entendeu? Quando eu olho para cá e vejo essa preposição, eu já elimino a hipótese de ser voz passiva. Aproveitar-se de, isso é PIV, isso é voz ativa, tá bom? Tudo voz ativa, voz ativa, voz ativa. Entendeu? E na letra E, que mantém o sistema produtivo funcionando, ativa, ativa, tudo ativa. Em cada uma das alternativas, eu quero você estudando essa banca aí comigo. Eu não quero você só marcando a assertiva certa, eu quero que você classifique a voz de cada uma das alternativas, tá bom? Questão 2. Assinale a frase que está na voz passiva. Quando a banca fala passiva, pode ser analítica, pode ser sintética. Então, vamos embora aí diante de cada um dos verbos. Seja um farejador de verbos. Pare diante de cada verbo e pergunte a voz. Ó, tudo acontece. Tudo acontece, sujeito exerce ação, voz ativa. Então, não é a A. Letra B, verbo ser. Verbo ser seguido de particípio. Verbo ser seguido de particípio. A banca pede estrutura de passiva. Achei. Resposta letra B. Na letra C, pode nascer é uma locução verbal. Só que a locução verbal de voz ativa, não é voz passiva. Até porque voz passiva é ser mais particípio, o que não é o caso da letra C. Tudo bem? Agora, é claro que a banca nunca vai te dar só uma opção. Você teria que ficar em dúvida entre a B e a D. Você está entendendo? Porque ela trouxe esse C aqui. E aí foi o que eu te disse, ela adora um C. Porque ela traz esse C e como o enunciado pedia a voz passiva, então, repito,
como o enunciado fala voz passiva, nessa categoria aí de passiva pode ser analítica ou sintética. Na letra D, esse C é o quê? O que esse C é? Porque, veja, se ele for PA, então eu tenho duas respostas. Ele não pode ser PA, ele não pode ser pronome apassivador. Não é isso? Vamos ver o que ele é? Os perfumes, as cores e os sons correspondem-se. Concorda que esse C tem o valor de um ao outro? É como se eu dissesse, correspondem um ao outro. Então, há uma ideia de troca, reciprocidade, pronome recíproco. Tá bom? Para a maioria dos autores, há até autores que falam em voz recíproca, reflexiva, recíproca. Há até autores que vão dizer que isso aí é uma voz recíproca ou que estaria dentro da categoria de reflexiva. Mas isso é uma viagem que a FGV não traz nas provas. Tipo, se for pronome recíproco, a voz é ativa. Precisa pensar, mas existe voz recíproca? Alguns autores até falam disso, mas isso não importa nas questões da FGV. Se não é passiva, é ativa. Então, voz ativa essa daí. Ou, como a banca queria passiva, não pode ser a letra D. E a letra E? A natureza, faz o homem. Voz ativa, voz ativa, voz ativa. Tá bom? Todas eram ativas, a única que não era a letra B. Vamos lá, questão 3. A gente começou resolvendo questões de identificação de vozes. Aqui, a banca diz o seguinte, ó. O pensamento abaixo, em que há uma forma de voz passiva com a indicação do agente, a banca quer aquela alternativa que tenha o agente. Quando ela falar agente, entenda, ela está falando do agente, é o agente da passiva. Não confunda com sujeito. Cuidado que agente não é sujeito. Quando ela fala indicação de agente, ela quer o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Lembra? É aquele termo sintático que exerce a ação na voz passiva, que vem com a preposição por, normalmente é a preposição por, ou as suas contrações pelos. Ela quer a única que tenha voz passiva e que tenha agente. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Eu quero você aproveitando essa questão comigo, tá? Eu quero você, em cada uma das alternativas, você vai fazer duas coisas comigo aí para treinar bastante. A primeira é dizer a voz e a segunda é dizer se há agente da passiva ou não. Então, não é só ver se há ou não agente da passiva. Eu quero ir além. Eu quero que você me diga, diante de cada uma das alternativas, a voz do verbo para treinar, tá bom? A natureza só é comandada se é obedecida. Verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio. Isso é voz passiva analítica. Tem a indicação do agente? Não. Quando ele diz a natureza só é comandada se é obedecida, ele não diz por quem. Então, nesse caso, o agente da passiva não está indicado. Disse, portanto, que o agente da passiva é indeterminado, tá bom? Indeterminado, não há indicação de agente. Por isso que não é a letra A. Tá, B. Tá, vamos comigo, dada a causa. Bom, esse dada aqui está com valor de adjetivo. É particípio com valor de adjetivo, não é voz passiva. Voz passiva, peraí que eu vou seguir, Tô procurando voz passiva, A letra B começou com adjetivo ali, causa dada. Depois vem um produz, a natureza produz, que é voz ativa, ainda não achei. Depois, pode ser produzido. Quando ele diz pode ser produzido, tá vendo? Grife isso daí, pode ser produzido. Tá vendo que você tem estrutura de ser mais particípio? Ser mais particípio? Aí sim é voz passiva analítica. Mas quando ele diz pode ser produzido, o efeito pode ser produzido, mas não diz por quem? Ele está dizendo por quem que é produzido? Não. Então, trata-se de um agente
indeterminado. Não é a letra B. Vou repetir. A letra B, ela tem voz passiva analítica, ela tem o ser mais particípio, mas o agente é indeterminado, porque ele não diz por quem. Tá, vamos lá. Letra C. O mundo será verbo ser mais particípio, verbo ser mais particípio com um sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação. Isso é estrutura de voz passiva analítica e eu tenho aqui a preposição por, que está aqui em pelas. Esse pelas é por mais as. Coisa linda! Trata-se do agente da passiva que vem determinado. A banca queria com a indicação de agente, matamos, resposta letra C, tá bom? Depois vem a letra D. Vamos juntos, eu quero você procurando voz passiva em cada uma das alternativas. Não é só dizer se há ou não indicação do agente. Eu quero você treinando comigo se a frase está ou não na passiva, tá? Na letra D, ó, existe é voz ativa. Depois, ó, possam ser apontados. Isso aqui é uma locução verbal que tem ser mais particípio. É voz passiva analítica. Só que o agente não é expresso. Quando ele diz, existe alguma religião cujos fiéis possam ser apontados, mas não diz por quem, possam ser apontados por quem? Se não há o por quem, então o agente da passiva, mais uma vez, é indeterminado. Agente da passiva não expresso, ou seja, indeterminado. Você está entendendo o que é agente da passiva indeterminado? Não é o sujeito, não. O sujeito, ele está aqui, ó, são os fiéis. Ele é o sujeito paciente. Não é o sujeito que é indeterminado. É o agente da passiva que é indeterminado. O sujeito está aqui, expresso. É um sujeito paciente, entendeu? Isso, já estou te preparando para as questões de reescritura da FGV, que daqui a pouco vão despontar. Daqui a pouco você não vai ficar só nesse tipo de questão. Daqui a pouco a gente vai treinar com as questões de reescritura, da ativa para passiva, da passiva para ativa, em que a banca vai além. Aí é por isso que não sou eu, é a banca que está te preparando para o pior. Porque, na verdade, quando ela pede que você fique de olho no agente da passiva indeterminado, é porque lá na frente ela vai pedir que você reescreva da ativa para passiva, da passiva para ativa, quando o agente for indeterminado. Isso cai muito. Mas isso é conversa para daqui a pouco. Por hora, eu só quero você bem consciente. Sabe o que é agente da passiva indeterminado, não sabe? É aquele agente que não é mencionado. Você não diz por quem, tá bom? Daqui a pouco a gente entra nas questões de reescritura e vai além disso. Letra E. A sabedoria não pode ser transmitida. De novo, ó, eu tenho estrutura de voz passiva analítica. Verbo ser mais particípio. Ó, isso é voz passiva analítica. Tá bom, mas repare que ele não diz por quem. Quando ele diz a sabedoria não pode ser transmitida, ele não diz por quem que ela não pode ser transmitida. Mais um exemplo de agente da passiva indeterminado, sem menção do agente, tá bom? A banca queria com a menção ao agente, resposta à letra C, pelas crianças. Normalmente o agente da passiva vem com a preposição por e suas contrações pelo, pela, pelos, pelas, tá bom? E isso te ajuda nas questões. Vamos mais, questão 4. Questão 4, a banca vem na mesma pegada. Só que aqui ela vai apertar um pouquinho mais. Ela diz assim, a frase do texto que se apresenta na voz passiva. Quando ela fala voz passiva, você já sabe que pode ser passiva analítica ou passiva sintética. Então, tome cuidado com, ó, passiva analítica é ser mais particípio, você já sabe disso, e passiva sintética é aquela que tem um C, mas é um CPA, tá bom? Então, vamos embora lá. Letra A. Não se dá. Nesse tipo de questão, quando a banca quer complicar mais, questão de voz verbal, como é que ela complica? Onde é que a FGV complica? Quando vem com C.
problema não é a voz passiva analítica, concorda? O problema é a voz passiva sintética. Porque a voz passiva sintética é aquela que vem com o C. O C, pronome apassivador, o CPA. Só que o C pode ser outras coisas. Cuidado com o C. Ó, na letra A resistência ao desmonte da cultura em cenário de crises graves não se dá. Então, peraí. A resistência não se dá. Muita gente ficou em dúvida na letra A, pensando assim, peraí, a resistência não é dada? Ó, não estou dizendo que é, eu estou perguntando se é. Presta atenção, se esse C for PA, se ele for PA, então o não se dá vai ser igual a não é dada. A resistência não é dada por acaso. Vou repetir o raciocínio, que é um raciocínio que você leva debaixo do braço para a sua prova. Quando você olhar para o C e quiser saber se ele é PA, ou se ele não é, né? Quando é que ele vai ser PA? Quando você conseguir passar a frase para passiva analítica. Você consegue passar essa frase para passiva analítica? Ó, a resistência não se dá. Isso é igual a resistência não é dada? Muita gente ficou na dúvida e aí pensou, poxa, será que esse C é PA? Não estou dizendo que é, eu estou perguntando se é. Muita gente ficou na dúvida e vamos guardar a letra A. Isso é FGV, né? Tem que guardar. B. A gestão pública do setor vem sofrendo. Vem sofrendo é uma locução verbal de voz ativa. Não é voz passiva, porque isso aqui é gerúndio, verbo ser, voz passiva é verbo ser mais particípio, nada a ver. Tá, letra C, ó, o que a banca fez? Colocou um outro C, veja, generalize-se a opinião. Generalize-se a opinião. Então, olhe pra cá. Esse C é PA? O que a gente faz? A gente passa para analítica para ter certeza de que é PA. Ó, a opinião seja generalizada. A opinião seja generalizada. Então, peraí. Então, peraí, ó. Não se dá. Ó, tô olhando para esse C, não se dá. Tô olhando para esse outro C, generalize-se a opinião. Qual deles tem estrutura de passiva? Qual deles fica melhor? Não é dada ou seja generalizada? É assim que você vai fazer a questão. Somente em uma dessas duas estruturas, você vai conseguir passar tranquilamente para a passiva analítica e vai fazer sentido. Qual delas faz sentido? A resistência não é dada? Faz sentido dizer que a resistência não é dada por acaso? Ou generalize-se a opinião seja generalizada. Resposta, letra C. Então é assim que você vai fazer a questão, entendeu? A banca de propósito colocou esses dois Cs. Só que aqui em cima, você vê que esse C não é igual a resistência não é dada. Como assim a resistência não é dada? Toma, olha a resistência. Já dei a resistência. Pronto, a resistência foi dada, é dada. A resistência não pode ser dada. Então é por isso, se eu não consigo passar para analítica, não é sintética. Se eu não consigo, guarde isso, se não há passividade, se não é possível essa transformação no contexto, então não é sintética. Esse C é parte integrante do verbo. Esse C é PIV, não se dá. Isso aqui é o verbo dar-se, no sentido de realizar, acontecer, verbo acidentalmente pronominal. A gente usa muito esse tipo de estrutura, por exemplo, você diz assim, ó, você usa muito esse verbo acidentalmente pronominal com o sentido de acontecer, por exemplo. Olha, o acidente se deu por volta, você não fala assim, o acidente se deu por volta de 2h da tarde. Olha o se deu. Isso aí é verbo pronominal. Não é assim, um acidente foi dado. Toma um acidente, obrigada. Não é isso, entendeu? Não é a ação de ser dado. Ele se deu.
Ele exerceu a ação. É a mesma coisa, a resistência exerce a ação de se dar. A resistência entendeu, eu estou indo além, porque a FGV é isso. Nesse caso, se compõe um verbo pronominal, acidentalmente pronominal dar-se, como no exemplo, o acidente se deu por volta das 13 horas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou pedindo para você anotar aí, ó, o acidente se deu por volta, blá, blá, blá. Seria a mesma história. Esse C seria PIV. Voz ativa. Por isso não foi a letra A. A letra C matamos. A letra D, ó, não devem ser prioritárias. Muita gente olhou para esse verbo ser, olhou para o lado, viu que tinha adjetivo, pode não. Ó, verbo ser mais adjetivo, lembra que eu falei lá no início do vídeo, na revisão teórica? Verbo ser só é estrutura de passiva se vier seguido de particípio. Nesse caso aí vem seguido de adjetivo. É verbo de ligação. É adjetivo isso daqui, não é particípio. Voz ativa. Ó, esse ser é verbo de ligação. A letra D está na voz ativa. E a letra E é igual a D. Traz um verbo de ligação seguido de adjetivo, o que não é estrutura de voz passiva, é voz ativa. Então, D e E estão na mesma linha de raciocínio. Verbo ser mais adjetivo é voz ativa, é verbo de ligação. Tá bom? Tranquilo? Vem, ó. Questão 5. Vamos! Aqui, olha o que ele diz. Assinale a opção que apresenta a frase que está estruturada na voz passiva. A gente está treinando identificação de vozes verbais. Você vai agora marcar a única que esteja na voz passiva. Lembrando que voz passiva pode ser analítica ou sintética, tá bom? Tudo bem. Então, letra A. Ó, olha isso, ó. Na antiguidade, cria-se que o temperamento das pessoas dependia das suas secreções. Cria-se. Adriana, ferrou pra mim. Ó, quando é que vai ferrar, né? Quando é que a questão vem que vem? Quando ela traz o ser. Então, você está vendo que não é problema quando é voz passiva analítica. O problema é quando é voz passiva sintética, quando vem com um C. Porque aí a gente já para tudo e fala, ai meu Deus, será que esse C é PA? Ou será que ele é PIS? Ou será que ele é PIV? Ou, entendeu? É reflexivo, é recíproco. É assim que você vai raciocinar na questão. Você vai olhar para esse C e vai perguntar se ele é PA. Para saber se ele é PA, eu tenho de ver se há estrutura de passiva. Tá, peraí. Primeiro, na antiguidade, cria-se. Primeira coisa que tem que entender é que o cria... Que verbo é esse, cria? Esse aqui é o cria-se no sentido de acreditava-se. Vá pelo sentido. Cria-se aqui é igual a acreditava-se. Entendeu? Isso aqui é o verbo crer. Isso aqui é verbo crer no pretérito imperfeito. Eu cria. Adriana, que papo é esse? Ó, isso é que a banca adora. A banca adora causar. Ela coloca o verbo crer no pretérito imperfeito. Cria. Adriana, cria não é o criar? Eu crio, tu crias, ele cria. Existe o cria do criar. Existe no presente. Ele cria os filhos. Mas existe o cria. Presta atenção que isso é uma questão de verbos também. Existem nesta vida dois crias. Não confunda esse cria com o cria que você já conhece. Existe o cria do verbo criar. Eu crio, tu crias, ele cria. No presente do indicativo. Presente do indicativo. Ele cria as filhas, tá bom? Mas existe o cria do verbo crer. Verbo crer. Ai, Adriana, eu não sei conjugar o verbo crer. Troque pelo beber.
sempre digo isso pra você, no desespero, toda vez que você estiver lá resolvendo uma questão, falar assim, meu Deus, que verbo é esse? Ah, que verbo é esse? Não sei que verbo é esse. Troque por um verbo amigo de mesma terminação. Troque pelo beber. Beber é um verbo que você não erra. Então, ó, troque pelo beber. Crer é igual a beber. Ó, eu bebia. Não é assim, o pretérito imperfeito do beber não é eu bebia. Vou até colocar aqui para você recuperar a sanidade. Ó, eu bebia. Então, o pretérito imperfeito do crer é eu cria, ele cria. É igual a ele bebia. Ele bebia, ele cria. Ele é um verbo de segunda conjugação. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente nem entendeu a frase. Falou assim, ferrou, que eu não tô nem entendendo o que ele tá dizendo. Você teria que ver que ali, então, olha, fiz só aqui um revival. Tô só voltando aqui aos sentidos do cria. Então, fique ligado. Existe o cria do criar e o cria do crer, tá bom? Então, fiz aqui só uma revisão. Agora sim, volte para a letra A. Na antiguidade, cria-se. Bom, então, é o verbo crer, de acreditava-se que. Tá bom, isso tem cara de passiva? Tem cara de passiva? Vou passar para a analítica. Na antiguidade, era crido. Piorou, né? Era acreditado. Não fica bom, não? O que você acha? Então, faz sentido dizer, na antiguidade, cria-se que o temperamento das pessoas dependia das suas secreções, ou seja, que o temperamento das pessoas dependia das suas secreções, era crido, era acreditado. Muita gente ficou na dúvida e guardou a A. Mas aí, numa questão como essa, ó, guarde a A que a gente já volta para ela. Na letra B, humores segregados. Muita gente, por desespero, marcou a letra B, porque falou assim, tá coisa linda, essa letra B, ela tem particípio. Só que não, porque foi o que eu alertei lá no início do vídeo. Esse particípio, nem todo particípio, DO, DOs aqui, nem todo particípio indica a voz passiva. Esse particípio que vem junto a esse substantivo está com valor de quê? Adjetivo, humores segregados. Entendeu? Então, não é passiva, não. Não é verbo ser mais particípio. Cuidado com a letra B. Humores segregados, segregados está adjetivando humores. Não é a letra B. Então, você teria que ir por eliminação. Até voltar para A. Ó, letra C. Cada pessoa possuía voz ativa. Um que era predominante, voz ativa. A banca adora o verbo de ligação ser. Para tentar te confundir, ela está tentando te confundir. Isso aqui é verbo de ligação ser. Isso aqui é voz ativa, né? Não. Isso aqui não é ser mais particípio. Isso aqui é ser mais adjetivo, é voz ativa. Tá comigo? Tá comigo? Então, ó, na D, ó, então, tudo ativa, tudo ativa. Tudo ativa até aí, ó. Aqui, chamavam de, quem chama, ó, o sujeito exerce a ação de chamar, voz ativa. E a letra E, verbo ser, mais adjetivo de novo, verbo de ligação, voz ativa. Você tá entendendo? Que até por eliminação, que é assim que você vai fazer na hora da prova, você mata a questão? Resposta, letra A. Então, Adri, a letra A, minha filha, você está dizendo na letra A. Agora olhe para mim, que eu vou te dar uma outra, eu quero que você anote uma outra observação em relação à letra A. O verbo crer está como transitivo direto. Não é crer em. Presta atenção, que muita gente tentou anular essa questão apelando para a transitividade do verbo, dizendo que o verbo crer aí não admitiria a voz passiva, porque ele estaria como transitivo indireto. E verbo transitivo indireto, sabemos, não admite voz passiva.
Transitivo indireto não admite, porque vem com preposição. Só que esse verbo crer aí não está como VTI. Anote aí, vou repetir. Ó, a resposta é letra A. Vou agora expandir a letra A. Ó, esse C é PA. Adriana, minha filha, isso aqui é verbo crer? É. O verbo crer aqui não está como VTI, não. Tipo, creio em Deus. Cuidado, porque o verbo crer, ele pode ser VTI ou VTD. Não confunda. Existe o VTI? Existe, que não foi o caso. O verbo crer VTI é aquele que é igual a ter fé. Por exemplo, quando você diz assim, ó, creio em Deus. Esse é o verbo crer, com sentido de ter fé. Aí ele é VTI, ele é transitivo indireto, ele vem com preposição. E aí, de fato, ele, ó, isso aqui é um objeto indireto, de fato, ele não aceita a voz passiva. Só que não é dele que estamos falando aqui. Esse verbo aqui, então, muita gente apelou dizendo que o crer não admite passiva nessa frase. Claro que admite, porque aqui ele está como VTD. Como assim VTD? É o crer no sentido de supor. Galera que faz prova do CESP tá cansado de ver esse crer também nas provas do CESP. É o crer no sentido de supor. Creio que vai chover. Creio que eu vá ser aprovado. É um sentido de ter uma opinião, de supor. Então, é o crer que. Nesse caso, ele é VTD. E aí sim, ó, normalmente ele vem seguido de oração. Por exemplo, você diz assim, ó, creio que, vou te dar um exemplo do dia a dia, ó, creio que vá chover. Então, quando ele tem esse sentido, crer que, entendeu? Ele é VTD. Isso aqui é um OD. Entendeu? Dri, por que você tá falando isso, minha filha? Porque esse era o crer VTD. Entendeu? Esse não é o crer em. Esse é o crer que. E por isso que isso é estrutura de voz passiva. Porque é VTD mais C. Quando eu tenho estrutura de VTD mais C, esse C é PA. Então, muita gente que estranhou falou assim, ai, mas isso, como é que eu ia passar isso aí para analítica? Tipo, isso era crido. Isso era crido? Ficou estranho? Ficou. Troque pelo sinônimo. Isso era suposto. Isso era suposto. Você consegue passar para a passiva. Crer que, VTD, era outro recado que a banca queria te mandar. Que questão, meus senhores? Que questão? Não é não? Tudo bem? Tá bom, Adriana, então, crer que. Crer que, tá bom? Show. Ó, olhe pra mim, olhe pra mim. A gente tá fechando. No próximo vídeo, ó, nós vamos juntos até a questão 7. Da questão 1 até a questão 7 neste vídeo. Porque o próximo vídeo já é outro treinamento. Neste modelo de questão que você está aqui treinando, com o qual você vem treinando comigo aqui, até a 7, o que você está treinando? Identificação de vozes verbais, tá bom? Então, vamos a mais uma questão aí, que é a questão 6. Questão 6 diz assim, a frase abaixo que, ao contrário das demais, não apresenta, nesse caso aqui, a banca quer aquela que não apresente estrutura de voz passiva, que não seja voz passiva, tá bom? Todas estão ou na passiva analítica ou na passiva sintética. Você vai marcar a única que não esteja na voz passiva. Se ela não está na passiva, ou é ativa, ou é reflexiva, tá bom? É isso que você vai ter que descobrir aí. A letra A tem estrutura de passiva? Ó, venha comigo, ó, aqui, ó. Avalia-se a inteligência. Tem estrutura de passiva. Esse C tá ligado a VTD e eu consigo passar para a analítica facilmente. Aqui faz todo sentido eu passar para a analítica, ficaria a inteligência é avaliada. Se eu consigo passar para a analítica, tudo bem, esse C é PA. Esse C é PA. Ok, então eu quero que não seja voz passiva.
que não seja. Esse C é PA, isso é voz passiva sintética. Então, não é a letra A. Letra B. Má é uma opinião que não pode ser mudada. A estrutura de passiva, sim. Ser, verbo ser, que não é aqui um verbo de ligação, não. Aqui eu tenho estrutura de verbo ser mais particípio. Voz passiva analítica. Tá? O sujeito sofre a ação. Por isso não foi a letra B. Eu quero que não seja voz passiva. C. Um problema está de início resolvido se está bem colocado. Está resolvido, está bem colocado. A banca queria uma frase em que não houvesse estrutura de passiva. Resposta, letra C. Um problema está resolvido se está bem colocado. O verbo estar aqui é um verbo de ligação. O resolvido é um predicativo do sujeito. Ó, mesma coisa, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Isso aqui é voz ativa. O sujeito não sofre ação, entendeu? O sujeito exerce a ação. Olhe para mim, olhe para mim. O sujeito, que é o problema, ele está resolvido, ele exerce a ação de estar resolvido. Você entendeu que ele exerce, que ele não sofre? Mas, Adri, minha filha, isso não tem cara de passiva? Preste atenção, que eu vou te dar uma dica. Isso aqui que eu tô falando é controverso. Lembra que eu te falei? Já falei isso em outros cursos, vou falar aqui. A FGV adora ir contra alguns ditames da gramática normativa. Há uma rixa entre a FGV, que tem uma linha mais funcionalista, e os gramáticos normativos. Se você for a uma gramática normativa, por exemplo, o Bechara, ele vai dizer que isso aqui é estrutura de passiva. Verbo estar mais particípio. Cuidado, Adriana, eu nem sabia, minha filha. Ótimo, se você não sabia, melhor ainda. Para a FGV, se você não sabia, Deus protege os ignorantes. Ó, melhor ainda, mas é bom anotar. Para a FGV, voz passiva analítica é ser mais particípio. Ela não considera, se você for aí a qualquer gramática normativa, as gramáticas normativas tradicionais, elas dizem que voz passiva analítica pode ser, estar ou ficar mais particípio. Ser, estar ou ficar. Você está entendendo onde é que está a discussão? De repente você nem pensou nisso, mas é disso que a banca está falando. Voz passiva analítica é só ser mais particípio para o pensamento FGV. Para a banca, se vier estrutura de estar mais particípio, tá vendo isso aqui? Isso aqui é verbo estar mais particípio. Isso não é voz passiva, isso é voz ativa. Ou seja, o sujeito exerce a ação de estar resolvido. Há autores que não, que consideram isso aqui passiva, porque o sujeito ele foi resolvido, né? Mas tudo bem, não pense nisso com a FGV. Se é estar, é voz ativa. Se fosse ser, se ele tivesse dito o problema foi resolvido, o problema é colocado, se fosse ser e não estar, aí seria passiva. Entendeu? Tá bom? A letra D, se você quiser, precisa estar. Ó, de novo, olha como a banca é vaidosa. Batendo na mesma tecla, na letra D. Vaidosa, vaidosa. Batendo na mesma tecla, dizendo que verbo estar mais particípio é estrutura de quê? Voz ativa e não passiva. Entendeu? E aí, a letra D começou assim, só que aqui tinha uma passiva, entendeu? Ser pisado. Presta atenção. Ó, ela começou assim, mas aqui ela tinha o ser pisado. Ser pisado, essa parte final, ela sim era a voz passiva analítica. Por isso que não foi a D. Porque a D, lá no finalzinho, tinha a voz passiva analítica e a banca queria que não tivesse. Tá bom? Mas ela repetiu o estar aqui, você viu? Estar mais participa é voz ativa.
Tá bom? Só que aqui tinha passiva. Todas tinham voz passiva. Todas, ó. Avalia-se, é avaliada. Ó, pode ser mudada, voz passiva. Ser pisado, voz passiva. E na letra E, olhe pra cá, vou até grifar logo. Descobre-se. Descobre-se. Ó, de erro em erro, descobre-se a verdade inteira. Não é o mesmo que dizer a verdade inteira é descoberta. Quando eu consigo passar para a passiva analítica, dá para ver que esse C é PA. Então, em todas as alternativas eu tinha voz passiva, tá bom? Vamos embora para a última questão dessa sequência de questões de identificação de vozes verbais. Questão 7. Questão 7, a banca diz: as frases podem aparecer expressas em duas vozes verbais, ativa e passiva. Tá vendo que ela não fala nem da reflexiva? Ela não gosta. A FGV é como se só houvesse duas, ativa e passiva. A frase abaixo que está integralmente na voz ativa, FGV é banca de enunciado, tem que ficar ligado no enunciado. Ou seja, quando a banca fala integralmente, é para você ser um farejador de verbos. Todos os verbos, diante de cada verbo, porque tem que estar integralmente, ou seja, todos os verbos daquela frase tem que estar na voz ativa. Então, seja um farejador de verbos, diante de cada verbo, pergunte a voz, entendeu? É isso que ela quer. Ó, então vem comigo, ó, letra A, integralmente. Vamos embora viver esses verbos, ó. Aqueles que reprimem o desejo, aqueles que reprimem a voz ativa. Assim o fazem, ativa, porque seu desejo é fraco. Ó, esse verbo ser tá seguido de adjetivo, voz ativa, não é verbo ser mais particípio, não, é verbo ser mais adjetivo, é verbo de ligação, a banca adora isso, você já viu, é verbo de ligação. Tá bom, todos estavam na voz ativa, mas chegou ao final, ó, ser reprimido. Ser reprimido é verbo ser mais particípio, voz passiva analítica, por isso não foi a letra A. B, tendo o mínimo de desejos, ó, verbo que está na forma nominal, verbo que está na forma nominal, verbo ter no gerúndio, voz ativa. Não é particípio, não é ser mais particípio, então nada a ver com passiva. Beleza, a letra B começou com voz ativa. Tá, mas lá vem o C. Chega-se mais, a banca adora um C. Ela tá querendo saber se esse C é PA. É isso que ela tá perguntando. Esse C é PA? Tá, para eu ver se ele é PA, eu vejo se isso aqui é estrutura de passiva. Eu vejo se isso aqui é estrutura de passiva. Tipo, é chegado. Eu consigo passar para analítica, chega-se mais perto dos deuses, é chegado? Não. Quando o C é PA, você consegue transportar para passiva analítica. Outra coisa, não haveria uma preposição aqui, porque quando o C é PA, o que vem depois é sujeito, então não haveria essa preposição. Tudo isso é indício de que esse C não é PA. Se ele não é PA, então a voz é ativa. Ó, se não é passiva, é ativa. A banca até te tem uma colinha ali. Se ele não é PA, então ela é ativa. A banca queria a frase integralmente na ativa, matamos. Resposta à letra B, tá bom? E aproveite, curta esse C, hein? Esse C é o quê? Chega-se mais perto. Quem é que chega? Repare que esse C, vamos curtir esse C, ó. Esse C tem o sentido de alguém, qualquer um, né? Ele está ligado a um verbo intransitivo, quem chega, chega. Então, esse C, que tem o sentido de alguém, qualquer um, ligado a um verbo intransitivo, não é PA, não é PA. Ele é PIS, parte integrante, desculpe, é pronome indeterminador do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito, PIS ou.
índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Por isso, resposta letra B. Vamos então, vamos então ver as demais? Vou aqui com você as demais, letra C. Cada um é atraído. Tá vendo que você tem o verbo ser mais particípio, ser mais particípio com o sujeito paciente. O sujeito sofre a ação de ser atraído. Isso é voz passiva analítica. Entendeu? Voz passiva analítica. A banca queria integralmente na ativa, já vi que não é C. Entendeu? Vamos, olhe pra mim que a gente tá fechando, mas eu quero você fechando isso aí em alto estilo, não é pra abandonar a questão, não. Eu quero você agora, nas letras D e E, eu quero você buscando cada verbo e diante de cada verbo, identificando a voz para fechar. É a última questão desse tipo de raciocínio aí, é a última questão. O mais difícil é redescobrir. Bom, isso aqui é verbo ser, mas ele não vem seguido de particípio. Então, é voz ativa. Voz ativa. Tudo bem? Começou com voz ativa. Isso aqui é verbo de ligação. Beleza. Aí, depois ele diz o que já se sabe. Aí, começou na voz ativa, mas a banca queria integralmente na ativa. Só que o final é passiva. O final é passivo. Estou colocando com marca-texto em todas as alternativas a voz passiva, tá? Para você ir marcando aí no seu material. Redescobrir o que já se sabe. Esse se sabe, esse se é PA. Por quê? Porque é igual a é sabido. O que é sabido. Esse se sabe é igual a é sabido. Voz passiva analítica. Eu consigo passar para analítica, então esse C era PA, tá bom? E na letra E, começa-se com voz ativa, desejamos, voz ativa, mas depois eu tenho ser mais particípio, foi consentido. Ser mais particípio, isso é voz passiva analítica, tá bom? Então todas tinham aí voz passiva, a única que estava integralmente na ativa, porque o C, esse C aqui, não era PA, era PIS, índice de indeterminação do sujeito, era a letra B. Resposta, portanto, é ela, letra B. Tá bom? Todo mundo comigo, então? Matamos aí nosso bloco de questões de identificação de vozes verbais. Vamos a mais uma sequência. Vamos lá. Roda a vinheta aí. Tudo bem, pessoal? Todo mundo que tá aí, vamos dar um like. Chegamos a 1000 likes. Vamos! Vambora lá. Agora vamos de reescrita. Denise Aguiar, Aline Campos, galera que tá aí ao vivo. Rafael Costa. Ela sabe muito. Rafael, vivo disso. Pessoa que vive disso, né não? Tem que saber, é minha obrigação saber isso tudo aí. E meu papel não é nem saber isso aqui. O meu papel é passar isso aqui da melhor maneira, né? Só saber não adianta, não. Um beijo para Manaus. Driman Fardini tá aí também. Hudson, um beijo, já viu aí. Professora, coloca o gabarito. Aqui, gabarito a gente conquista, entendeu? Professora, me dá o gabarito. Não. Professor, eu quero. Não, gabarito, a gente luta por ele, entendeu? Olha aqui, então a aula vai até às 17h30, segura um pouquinho aí esse intervalo, porque depois do intervalo será semântica. Vamos um pouquinho mais, tá bom? Um pouquinho mais até os seus limites. Nós vamos agora com reescrita. São questões de reescrita. Repare que em cada bloco de questões a gente está indo do mais simples ao mais complexo. Então, o ideal é isso mesmo, que você comece com as questões mais simples, depois você vai aumentando o grau de dificuldade. Quando você chega ao final, você fala assim, putz, eu já sei do melhor ao pior.
né? Então fique tranquilo, porque nunca vai ser muito fácil. No início parece fácil, mas depois não fica mais fácil, porque nunca é muito fácil. Sempre a gente vai do mais fácil ao mais difícil para você passar aí por todas as complexidades. Mas também não se desespere, porque quando a gente chega ao difícil, você já entendeu, tá bom? Então vai dar certo. Ó, agora eu quero treinar com questões de reescrita. É um curso de questões, tá? Mas há uma revisão teórica de 3 minutos no início. Então aproveite, porque na revisão teórica eu mando os recados da FGV, tá bom? Aqueles recados que você vai ver nas questões, tá? Então vamos. Roda a vinheta aí mais um pouquinho. Agora vamos treinar com questões de reescrita com vozes verbais. Eu trouxe para você, primeiro, um modelo de questão. Nós vamos aqui da questão 8 até a questão 10 primeiro. Vamos começar pelas questões. Eu separei em blocos, então fique tranquilo, porque você vai memorizar isso aí naturalmente. Nesse primeiro bloco, questões 8, 9 e 10, nós vamos treinar aquilo que nós aprendemos lá na teoria, que é a reescritura da ativa para a passiva analítica. Então, passar da voz ativa para a passiva. Isso você já faz comumente. Então, lembra o que você faz? Isso aí você faz no dia a dia, sem precisar pensar muito. São questões fáceis. Então, por exemplo, quando você tem, ó, vou colocar aqui, vou diretamente ao exemplo, ó. Índios atacam engenheiro da Eletrobras. Repare, a frase está na voz ativa, né? Índios atacam engenheiro da Eletrobras. Quando eu passo para a passiva, eu tenho que estar atento a duas coisas. Duas coisas, presta atenção. Duas coisas só. Primeiro, o OD da ativa, porque você vai fazer um cruzamento. O objeto direto da ativa vira sujeito na passiva. Então, o OD da ativa vira sujeito paciente. São duas coisas só. O OD que vai virar sujeito. E se você está saindo da ativa para a passiva analítica, você vai ganhar o verbo ser. Entre o verbo ser, são duas coisas. Pronto, acabou. Entre o verbo ser, que estará no tempo verbal da voz ativa. Então, é só olhar nessas questões aí o tempo verbal da ativa. Ó, índios atacam. Atacam não é presente do indicativo. Quando eu acrescento o verbo ser fica no presente do indicativo. Pronto, presente, presente. Engenheiro da Eletrobras é atacado por índios. É isso que eu quero treinar agora, é isso que eu quero ver aqui com você nessas questões da FGV, em que ela fala de apassivação. Vamos à questão 8. Questão 8, olha o que a banca diz. O segmento do texto 3, em que a forma de apassivação é inadequada. Então, quando ela fala apassivação inadequada, o que é isso? É transposição, ó, vou traduzir o enunciado, transposição para a voz passiva. Então, ela está saindo da ativa, em cada alternativa, você vai ver que ela está saindo da ativa para a passiva analítica. Você vai sempre pensar em duas coisas. Vou fazer aqui uma colinha. Ó, são duas coisas só que você vai olhar. O OD, que vira, o AD da ativa que vira sujeito, e entra o verbo ser, que vai ficar no mesmo tempo verbal. Só isso, em cada uma das alternativas. Não é para ficar lendo, curtindo, não. Você vai diretamente ao que interessa, tá? Então, a banca quer uma apassivação inadequada. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, ativa. Um homem acorda. Um homem acorda. Cadê o objeto direto? Hein? Olhe pra mim.
Você tá saindo da ativa e tá indo para passiva. Lembra que você estudou comigo lá na teoria? Quando você sai da ativa e vai para passiva, o OD, lembra o OD? O OD, lembra? Lembra que o OD vira sujeito na passiva? O OD vira sujeito, o OD da ativa, o OD da ativa vira sujeito na passiva. Então, cadê o OD? Cadê o OD da ativa? Um homem acorda. Ora, esse verbo é intransitivo. Quem acorda, acorda. O verbo é intransitivo, não tem OD, não é VTD. Não tem OD. Não há OD. A banca quer que você passe para a passiva. A passivação só é possível com VTD ou VTDI. Ou seja, tem que ter OD, tem que ter transitividade direta. Nesse caso, o verbo é intransitivo. A banca queria uma inadequação. Vou guardar a letra A, que a letra A está estranha. Está querendo passar da ativa sem OD. Vamos embora para B. Aí, claro que você nunca marca a letra A de cara. B. Para sentir sua falta. Presta atenção, presta atenção. Você vai sempre buscar o OD. O OD da ativa vira sujeito na passiva. Eu estou fazendo aqui com você para você fazer aí comigo. Então, façamos juntos aqui. Tá? O OD vira sujeito, tá bom? Entra o verbo ser. Faça isso com objetividade, vá a frase na voz ativa, entra o verbo ser. O verbo ser na passiva, o verbo ser vai ficar no mesmo tempo verbal da ativa, não é isso? Ele fica no mesmo tempo verbal. O sentir não estava no infinitivo? O ser não está no infinitivo? O ser sentida? Tá lindo. Então, em cada uma das alternativas, você só vai ver essas duas coisas. O OD vira sujeito e você vai acrescentar o verbo ser que vai ficar no mesmo tempo, entendeu? Letra C, para dar vazão. Tem OD? Tem. Quem dá alguma coisa. Tá aqui o OD. O OD virou sujeito. Coisa linda. Ser dada vazão. Tá bom. Acrescentou o verbo ser? Acrescentou. O verbo ser está no mesmo tempo do dar? Sim, tem que estar no mesmo tempo. Dar estava no infinitivo, ser está no infinitivo. Coisa linda. Vamos para a letra D. Começar uma nova vida. Tem OD? Tem, Começar o quê? Uma nova vida. Esse OD virou sujeito? Sim. Vou acrescentar um verbo, que é o verbo ser. Ser começada. Tá bonito? Tá, porque, entra o verbo ser, que tem que estar no mesmo tempo do começar. Tá tudo lindo. Vamos ver aí. Executar criminosos. Criminosos é OD. O verbo executar. Presta atenção, presta atenção. O OD virou sujeito, tá vendo? Acrescentamos o verbo ser, serem. Peraí, Adriana, tá legal esse ser no infinitivo? Sim, porque o executar estava no infinitivo. Executar criminosos, criminosos serem executados. Em cada uma dessas alternativas, você tinha que estar ligado, era nisso, O verbo ser, quando entra, ele fica no mesmo tempo da voz ativa. Executar infinitivo, serem executados infinitivo. Coisa linda em todas. A única em que, portanto, a passivação foi mesmo inadequada foi a letra A. Por quê? Porque se eu não tenho OD, eu não posso passar para passiva. Resposta, letra A. Tá bom? Pegou? Tá comigo? Vamos. Questão 9. Questão 9 diz assim: todas as frases retiradas do texto 4 foram passadas para a voz passiva. Tudo bem? Aproveitando aqui essa aula ao vivo, feliz 2022, para quem está chegando, que coisa boa. Professora, na E poderia ser são? Peraí, na E poderia ser são? Não. Olha aqui, só uma coisinha, tá? Executar é infinitivo. Quando eu passo para passiva,
Ó, isso aqui é voz ativa, tá? Quando eu passo para passiva, você acrescenta o verbo ser, não é isso? Ser mais particípio. Passiva não é assim? Ser mais particípio, não é assim? Esse ser, a aluna pergunta, poderia ser são? Tipo, criminosos são executados? Dri, poderia dizer criminosos são? Não. Por que não? Porque esse verbo da ativa não estava no infinitivo? Então, o verbo ser tem que ficar no infinitivo. Esse serem é infinitivo. É um infinitivo flexionado. Um infinitivo conjugado, mas é infinitivo. Entendeu? Então, veja, isso é infinitivo. Adriano, não poderia ser são? Não, só se ele dissesse assim, executa. Se o verbo estivesse no presente, executa criminosos, aí criminosos são executados. Aí seria diferente, aí seria o são. Mas ele não falou executa, ele falou executar. Então, é isso que a FGV quer nas questões. Diante de cada uma das questões, quando você for passar de uma voz ativa para passiva, você tem que ficar ligado em duas coisas. O OD, que vira sujeito, e o verbo que ganha o verbo ser. O verbo da ativa, que ganha o verbo ser na passiva, mais particípio, e que estará no mesmo tempo da ativa, no mesmo tempo. Se esse executar da ativa estava no infinitivo, então o serem executados ficará no infinitivo. Tá bom? Pegou o raciocínio? Ótima pergunta, porque dá vontade de perguntar isso mesmo, eu sei. Essa aí foi prova para auditor do TCE do Piauí. A banca veio na mesma pegada. Olha o que ela diz. Todas as frases abaixo são questões de reescritura de vozes verbais. Aí ela diz, todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, foram passadas para a voz passiva. A frase em que essa passagem foi feita de forma adequada, ó, vou colocar aqui a colinha, o que eu tenho que fazer para que seja feita, ó, quando a banca quer passar da ativa para passiva, eu tenho que olhar duas coisas, ó. O OD da ativa tem que ter OD para virar sujeito. E a segunda coisa, entra o verbo ser que ficará no mesmo tempo da ativa, tá? Então tem que estar ligado nessas duas coisas. Pronto. Você vai marcar a única que seja adequada. Vamos? Então, vamos lá. Vamos juntos, ó. A empresa firma um contrato. Faça rapidamente, não precisa ficar curtindo cada uma das frases, não. Ó, firma um contrato. Beleza. Ó, o OD virou sujeito. A segunda coisa, o tempo do verbo. Ganha o verbo ser, que ficará no mesmo tempo. Ó, empresa firma, não é presente do indicativo, ela firma. Presente do indicativo. Quando eu passo para a passiva, seja firmado, ficou bom isso daqui? Não, porque esse seja agora está no presente do subjuntivo. Por isso, não é a letra A. Para que fosse a letra A, teria que ser um contrato firmado, tá bom? Então, não é a letra A. Vem B. Para administrar, de novo, é para você fazer como eu te ensinei. Você vai procurar o objeto direto, seja objetiva ali nas questões, ó. O objeto direto vira sujeito, ó. A maior parte, ó. A maior parte virou sujeito, tudo bem? Depois você vai ao verbo. O verbo que vai ganhar o verbo ser. Vai ganhar o verbo ser. Tá bom, ser mais particípio. Tá bom, o tempo verbal tem que ser o mesmo. Para administrar. Administrar não é verbo no infinitivo. Administrar não é infinitivo? Então, se é infinitivo, ser administrada, o verbo ser não está no infinitivo? Sim. Então, quando eu saí da ativa e fui para passiva, acrescentei o verbo ser, que ficou no mesmo tempo da ativa, infinitivo e infinitivo. Não é isso que tem que ser feito? A banca quer a adequada, parece ser ela. Resposta letra B. Tudo bem?
Dri, é muita coisa, não é nada. Eu fico repetindo toda hora a mesma coisa. Que nada, muita coisa o quê? Muita coisa é pro outro lá. Para você é o mesmo raciocínio toda hora. Ó, letra C. Bora, Adriana, o que eu tenho que fazer mesmo, hein, minha filha? O que eu tenho que fazer mesmo, hein? Você vai marcar aquela em que a frase vá da ativa para passiva de forma adequada. Vamos ver a C. A gente já tinha marcado a B, a gente guardou a B. Vamos ver se alguma vai concorrer com a B. C. A saída mais comum é contratar empresas para desempenhar essa função. A saída mais comum é que empresas sejam contratadas para desempenhar essa função. Então, peraí. Ó, é contratar empresas. Ó, empresas serem contratadas. E ó, já tô... eu já vou corrigindo naturalmente. Não, peraí, Adriana, eu faço devagar, minha filha. Vou fazer devagar com você. Presta atenção. Ó, quando eu passo da ativa para passiva, o OD não vira sujeito? Vira. Não entra o verbo ser, é só você olhar o verbo ser que entrou. Na hora da questão, você fica esperto. Toda vez que entrar o verbo ser, veja o tempo do verbo, o tempo do verbo da ativa. É sempre isso. O verbo, olhe para mim, normalmente é o verbo, é a mesma coisa toda hora. Não são muitas coisas, é a mesma coisa. A banca tá de olho no verbo. Ó, contratar empresas. Empresas sejam contratadas? Não, contratar é verbo que está no infinitivo. Quando eu passo para a passiva, o verbo sejam aqui é o ser no presente do subjuntivo. Não é isso, não. Teria que ser empresas serem. Entendeu? Empresas serem contratadas. Serem contratadas. Resposta, letra D mesmo até agora. Porque a letra C tem problema. Tem problema no verbo. Normalmente o problema é no verbo. Vai por mim. A banca queria adequada. Vambora para D. Dá liberdade aos municípios quanto a como ofertar esse serviço. Dá liberdade aos municípios a como esse serviço será ofertado. Ó, você pega o objeto direto, ó, o objeto direto vira sujeito, acrescentou o verbo ser, fique ligado no tempo do verbo. O tempo do verbo ser terá que ser o mesmo tempo do verbo da voz ativa. Ó, ofertar não é infinitivo. A banca adora o infinitivo, hein? Ela adora. Ofertar não é infinitivo? O será, por um acaso, é infinitivo? Não, é futuro do presente. Será. Então, não poderia ser será. Teria que ser como esse serviço ser. Teria que ser ofertado. Ser ofertado. O ofertar viraria ser ofertado. Por isso que não foi a D. Entendeu? É sempre o verbo, sempre o verbo. E, veja aí. A prefeitura se responsabiliza diretamente pela gestão do sistema e desembolsa 100% dos recursos para mantê-lo. A prefeitura se responsabiliza diretamente pela gestão do sistema e 100% dos recursos para mantê-lo serão desembolsados. Ó, ela pega o objeto direto, 100% dos recursos, vira sujeito. Ó, o OD, coisa linda, virou o sujeito, mas é sempre o verbo, sempre o verbo. Ó, então, ó, desembolsa, serão desembolsados. Você olha sempre o tempo do verbo. Ó, desembolsa não é presente do indicativo. Serão não é futuro do presente. Isso é uma reescritura? Não, teria que ser são desembolsados. Entendeu? Por isso, a banca queria a adequada, matamos mesmo lá, resposta, letra B. Tá bom? O tempo fica muito igual. E viu como a banca adora o infinitivo? Ela adora o infinitivo. Por que, Adriana, ela tem essa fixação por infinitivo? Porque infinitivo é um tempo verbal, é um modo verbal, né? Ele está dentro do indicativo, né? Mas alguns consideram modo. Mas, enfim, ele é um tempo que você não usa muito.
né? Não é um verbo conjugado, né? Então, deixa o aluno um pouco inseguro. O infinitivo deixa o aluno inseguro. Não sei por quê. Existem estudos que falam disso. que o infinitivo, ele provoca insegurança nas pessoas, tá bom? Por isso que ela adora o infinitivo, que deixa o candidato inseguro. Mas você não, que é frio e calculista, você vai olhar para o infinitivo que está na voz ativa, quando for passar para passiva, o verbo ser vai ficar no infinitivo. Se está no infinitivo na ativa, vai passar para passiva, vai ficar no infinitivo. Tudo bem? Então, bora lá, Adriana, onde é que eu tô mesmo, hein, minha filha? Você está treinando com ativa para passiva. Você entendeu o que você está fazendo ainda? Você ainda não foi da passiva para ativa. Você está indo da ativa para passiva primeiro. Depois a gente vai piorar. Vai da passiva para ativa. Então aqui você vai da ativa para passiva. O que é ir da ativa para passiva mesmo? Última questão disso, ó. Última questão disso. Quando você vai da ativa para passiva, o objeto direto da ativa vira sujeito na passiva. Entra o verbo ser ele entra e ganha o tempo verbal da voz ativa. O verbo ser entra e ganha o tempo verbal da voz ativa. Então, é a última questão desse modelo para a gente mudar o modelo, tá bom? Então, vem comigo, ó. Esse segmento do texto está realizado em voz ativa. A forma verbal passiva correspondente, que é indicada de forma inadequada, pronto, aproveite, é a última. Aqui você vai marcar aquela que tenha erro. De novo, ligado no verbo, fique ligado no verbo, que agora você vai fazer mais rápido. Ó, o autor nos coloca. Coloca não é presente? Então entra o verbo ser, ó, somos colocados. Somos colocados a par pelo autor. O autor nos coloca, coloca não era presente. Então, estou escrevendo aqui porque é para você anotar aí se você ainda tiver com dificuldade. Ó, presente, ó, somos colocados. A banca queria a inadequada, ainda não é a letra A. B, terão um grande impacto, presta atenção. Voz ativa. Fique ligado no verbo. Ó, terão é futuro do presente. Terão é futuro do presente. Tudo bem? Tá, beleza. Vou passar para a passiva. Quando eu passo para a passiva, ganho o verbo ser, que fica no futuro do presente. Adriana, será tido? Tá bonito isso? Tá. Verbo ser mais o tido no particípio. Entendeu? Terão, será tido. Tá comigo, raciocinando? Tudo bem? Então, o importante é manter o tempo do verbo. Terão não é futuro? Será tido é futuro. A banca que é inadequado não é a B. C. A banca adora Olha, não é a gente que tá falando do nada, não. Você está com... Ó, você tá aí comigo? Você tá percebendo como a banca tem fixação? Você tá constatando que essa banca ama infinitivo. Ó, fotografar. Fotografar é verbo que está no infinitivo. Isso é infinitivo. Terminação é R, isso é infinitivo. Aí lá vem ela de novo, lá vem ela de novo. Ela passa para passiva. Quando ela passa a frase para passiva, ó, pintas suspeitas serão fotografadas. Quando ela passa para a passiva, entra o verbo ser, que teria que estar no infinitivo. Ele está no infinitivo? Serão é infinitivo? Não, ó, escreva aí para você entender esse negócio. Serão é futuro do presente. Não é infinitivo, eu quero infinitivo. Não, então não é isso não. Teria que ser pintas suspeitas serem. Teria que ser serem fotografadas. Serem fotografadas as pintas. Entendeu? A banca quer a inadequada, sempre o verbo. Resposta, letra C. E a letra D, que as analisa. De novo, lá vem o verbo, analisa. As analisa, são analisadas. Tá vendo o analisa? Ele está no presente. Quando eu vou para passiva, o verbo ser fica no presente. Coisa linda, tá bom? E a letra E, exige, presente. Ó, exige, presente. Entra o verbo ser, que está no presente.
Presente, presente. Entendeu? A banca queria aquela que tivesse na adequação. Resposta foi ela, letra C. Aproveitando aqui rapidamente, a gente está fechando, tá? Fechando o primeiro tempo. Aproveitando aqui rapidamente um comentário do chat. Muita gente na prova ficou em dúvida entre B e C, porque muita gente estranhou a letra B, falou, olha gente, eu entendo que é a C, mas a B tá feia. Por que muita gente estranhou a B? Porque a B ficou um será tido, ficou feio mesmo. Mas por que ficou o será tido? Ora, quando você tá na ativa, não tem o verbo ter na ativa, ele não tá aqui na ativa, verbo ter. Terão é verbo ter. Verbo ter é a voz ativa do verbo ter. Quando você passa para passiva, como é que é passiva? Passiva não é ser mais particípio. Não é ser mais particípio? Então, era só colocar o ser no futuro, seguido do particípio tido. Ficou estranho será tido? Ficou. Mas tá lindo, tá certo. Porque é ser mais particípio. Então, nesse tipo de questão, a banca gosta mesmo de provocar o candidato, né? Ele olhar e falar, que coisa estranha, ninguém fala será tido. Mas se você for frio e calculista, você vai falar, pô, isso tá certo, ser mais particípio, entendeu? Terão, será tido. Ser mais particípio do ter, que é tido, tá bom? Breve intervalo pra gente voltar com reescritura de voz passiva e semântica. Um pouquinho aí de semântica.